anos esse ano. Ela vem se formando como uma proposta de valor para cooperado, colaborador e cliente. Nós temos diversos programas, seja presencial, online, workshop, várias conexões para que esses 3 elos tão importantes possam se desenvolver e estar cada vez mais preparado para o mercado e para os desafios. E aí, para falar hoje, né, para subir nesse palco, nós vamos convidar ele, que é formado em Administração de Empresas pela FGV em Direito pela USP, é pós-graduado em Marketing pela SPM, doutor em Administração pela FIA, professor de Branding nos MBAs da SPM, FIA, Fundação Dom Cabral, Einstein e Business School São Paulo. Sócio-diretor da Top Brands Consultoria de Brand e coautor do livro Gestão Estratégica de Marcas. Então, para subir ao palco, para falar para a gente sobre branding, entenda a importância da marca, Marcos Machado. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. É sempre um privilégio, obviamente, eu gosto de falar sobre marcas e branding, que é o meu trabalho. E quando eu vejo uma estrutura como essa, todos vocês envolvidos com negócios ligados a flores e plantas, é muito legal ter a oportunidade de dividir um pouquinho de conhecimento com vocês de como uma marca forte, pode ajudar vocês a fazerem melhores negócios, né? Eu vou tentar, num período relativamente curto, que é o tempo que eu tenho aqui com vocês, passar alguns conceitos relevantes e básicos de qual é o papel que a marca tem na vida das pessoas e na medida que vocês entenderem, como empresários, empreendedores, como é que esse processo funciona, vocês vão poder gerenciar um pouquinho melhor as próprias marcas e, obviamente, na medida do possível, obter retornos mais interessantes do ponto de vista de empreendimento quando você tem uma marca forte. E é disso que eu vou falar. Primeiro, obrigado e parabéns ao Univelling, né, pelo convite, por esse trabalho de capacitação, de disseminação de informação, de interesse de todos vocês que são os cooperados, os associados. Eu vou passar basicamente por 3 tópicos, na primeira parte aqui da minha conversa, depois tem um 4º tópico sobre o qual eu vou falar rapidamente, vou falar um pouquinho de origem, evolução e importância das marcas, por que elas existem, afinal de contas, por que elas são relevantes na vida das pessoas, porque todos nós, seja como empreendedores ou consumidores ou clientes, nos envolvemos com as marcas. Depois eu vou falar um pouquinho do que é Brand Equity, que tem a ver com a capacidade que uma marca tem de gerar resultados superiores, se ela for uma marca bem construída e forte. E aí eu vou falar um pouquinho de algumas tendências na construção de marca, o que são elementos de Brand Equity, vou falar um pouquinho de nomes e identidade visual, algumas tendências, vou compartilhar com vocês algumas coisas que estão acontecendo, para que vocês, na medida do possível, possam incorporar esse conhecimento também no dia a dia de vocês nos negócios, né? Primeiro, para que a gente possa entender a importância das marcas, nós precisamos entender um pouquinho como a sociedade humana vive, como nós somos organizados, como nós funcionamos, né, enquanto sociedade. E aí eu voltei um pouquinho no tempo para nós entendermos o papel das marcas no mundo atual. Voltei aí uns 600, 700 anos na Europa Ocidental. E por que na Europa Ocidental? Porque somos um país sul-americano, uma cultura bastante influenciada pelos valores europeus ocidentais, judaico-cristãos, né, essa coisa toda, e a gente, olhando um pouco a história da humanidade sob essa perspectiva, a gente começa a entender como é que as marcas se inserem nas nossas vidas hoje, né? Primeiro, a gente tinha uma época aí, estou falando de 500, 600 anos atrás, 700, e que era muito importante em qualquer sociedade, ou na sociedade europeia, você estar inserido de acordo com os preceitos religiosos, respeitar a igreja, o padre, o bispo, o papa, porque essa instituição, basicamente, ela controlava algumas coisas muito importantes na vida das pessoas. Basicamente, os bens de capital, que eram as terras, tá? E tinha força, tinha poder, tinha exército. Então, era bom você estar bem com o padre, com o papa, e quem eventualmente não estava tão bem assim ia acabar na fogueira, etc. e tal. Então, era uma época em que o poder era muito centralizado na instituição igreja, né? O Vaticano mandava muito. Com o passar do tempo, esse poder foi começando a ser dividido com alguns reis, os reis absolutistas, alguns romperam com o Vaticano, criaram a própria igreja, e mais uma vez, o que dava poder para esses reis? O controle dos meios de produção, terras e da força do exército. Então o rei mandava prender, mandava soltar, definia profissões, definia negócios que eventualmente um empreendedor lá nos primórdios do capitalismo podia gerenciar de uma forma ainda rudimentar. Então era importante ser literalmente amigo do rei. O inimigo do rei às vezes acabava mal, acabava enforcado e, enfim, né, condenado e assim por diante. Aí aconteceu uma mudança muito relevante na maneira como a sociedade se organizava, que foi a decorrência da Revolução Industrial. O
que aconteceu com a Revolução Industrial? A produção dos bens e serviços, praticamente tudo que está aqui nesse pavilhão, que está na casa de vocês, tudo aquilo que nós precisamos para viver e sobreviver diariamente, hoje é provido por uma empresa, normalmente uma empresa privada, que tem um sócio ou muitos sócios, um empreendedor. A Revolução Industrial e as técnicas, as novas técnicas de produção de bens e serviços, começaram a pulverizar a propriedade dos meios de produção. O controle já não estava na mão do rei, ou na mão do papa, ou na mão do bispo, ou na mão do padre. E esses bens e serviços passaram a ser ofertados por empresas pequenas, grandes, com o tempo e assim por diante. Então, hoje, apesar de todas as críticas que nós possamos fazer ao sistema político, econômico, há críticas que são pertinentes, que a gente pode fazer, nós vivemos com um grau de liberdade muito maior do que séculos atrás, porque aquilo que nós precisamos para viver e sobreviver não é provido por A, por B ou por C, por um governo muito centralizador. A gente tem uma pulverização por meio de várias empresas e diferentes maneiras de a satisfação das necessidades cotidianas. Então, o que a gente precisa para ser feliz e sobreviver, na medida do possível hoje, não é mais fornecido pelo Estado, ou pelo rei, ou pela igreja, etc. e tal. E aí as marcas ganham importância, porque é por meio das marcas, principalmente, que essas empresas que foram surgindo aí nos últimos 200 anos, se comunicam com seus clientes e se relacionam com a sociedade. E aí a gente tem um fenômeno, a importância que as marcas têm no cotidiano hoje tem uma relação direta com a propriedade privada dos meios de produção. Isso aqui é só um ranking feito alguns anos atrás por uma revista de negócios, que é a Forbes, em que eles ranquearam na mesma comparação, na mesma tabela, PIBs de países e valor de mercado em bolsa de grandes empresas globais. Colocaram lá Apple, enfim, Amazon, etc. e tal. E quando eles chegaram aos 100 principais números desse ranking, 51 eram corporações, ou seja, a gente tem muitas empresas que têm um valor de mercado maior ao PIB de muitos países. E eu me lembro de, na época que eu tive acesso a essa informação, de ver ali perto do ranking, não sei se mudou, mas estava lado a lado o Chile, o país do Chile, e a Netflix. Então, olha que interessante, o Chile, esse país de vinhos legais, frutas, etc., turismo, tinha um PIB quase do tamanho, ou a Netflix tinha um valor de mercado do tamanho do PIB do Chile. Então, e eu me lembro de, na mesma época, ter lido uma notícia um dia num site, o Facebook tinha tido um problema qualquer de vazamento de informações, e naquele dia as ações do Facebook caíram. E a manchete da notícia era: Facebook perde um Uruguai num dia, quer dizer, era o PIB do Uruguai, Então tinha caído as ações e provavelmente no dia seguinte, sei lá, as ações subiram e eles ganharam um Uruguai e um Paraguai. Então era só para a gente entender a relevância que essas grandes empresas globais têm e, obviamente, porque o cuidado com a marca. E, obviamente, esse cuidado tem um impacto econômico maior quando a gente fala de uma grande empresa, mas mesmo numa pequena empresa, se eu posso fazer certo e mais bem feito, eu também devo fazê-lo. A gente aprende com os grandes, que têm mais investimento e mais capacidade de investir nesse processo, mas num pequeno negócio isso também é possível e a gente vai tentar fazer essa transição. Agora, porque as marcas são relevantes do ponto de vista de negócio hoje por conta da propriedade privada dos meios de produção, mas elas existem também enquanto significado, enquanto meio de transmissão de um significado, por conta da forma como o ser humano se relaciona com símbolos abstratos. Então, se a gente voltar lá atrás, estamos falando de 10 mil anos atrás, começa a existir um primeiro comportamento na sociedade humana, que é os seres humanos, homens e mulheres, começavam a se maquiar, e o objetivo não era por meio da pintura, da pele, dos adornos, não era exatamente a sedução do sexo oposto, mas era uma forma de se tornar mais atrativo para se comunicar com o que se acreditavam que eram os deuses da época, ou seja, eu queria me tornar mais atrativo por meio de desenhos e adornos para os deuses, ser mais respeitado, e, enfim, para o céu, para o paraíso, dependendo da religião vigente à época. Então, havia essa preocupação com a maquiagem, com os desenhos, buscando o quê? Essa comunicação com um poder superior, basicamente Deus. E aí depois, isso começou 10 mil anos atrás, no Egito, começam a surgir símbolos para significar esse relacionamento com o poder superior, que tem a ver com as religiões. As primeiras religiões começam a surgir. Então, os símbolos religiosos, que já tinham um significado lá nos primórdios da organização da sociedade humana, foram as primeiras marcas. Embora elas não estivessem vendendo um produto e um serviço, por trás de um desenho, havia o quê? Havia a preocupação de se construir um conjunto de significados, que hoje, obviamente, também acaba acontecendo no contexto comercial. Então, tem uma coisa interessante do ser humano,
nós, enquanto sociedade, nós somos uma espécie que tem algumas vantagens competitivas em relação às outras espécies. Uma delas é viver em grupo, somos gregários, né? Nos reunimos em tribos, em grupos, países, populações, torcidas organizadas, etc. e tal, para cuidar dos interesses daquele grupo, e por um sistema de comunicação muito sofisticado. A gente fala, a gente escreve, e nós conseguimos combinar entre nós que um símbolo pode ter um significado, um desenho. Um leão não consegue combinar com os servos ali, né, na África, não conseguem combinar entre eles que, olha, aquele desenho ali com X significa não passe daquela árvore, porque depois dali tem um grupo de leões que pode atacá-lo e comê-lo. Né? Não existe essa sofisticação na comunicação, e nós temos. Então, quando nós falamos de construir marca, nós estamos falando de dar significado para um símbolo abstrato, e o ser humano ele é capaz de entender isso. Né? Outra questão que existe também na sociedade humana é a necessidade que todos nós temos de pertencimento. O ser humano, para sobreviver, ele precisa só comer todos os dias, né, cuidar minimamente da sua segurança, mas à medida que essas necessidades mais fisiológicas são satisfeitas, nós temos necessidades sociais muito fortes. Nem todo mundo reconhece isso, mas isso é um fato e é muito do ser humano. Nós precisamos ser aceitos por grupos com os quais nós nos identificamos. E as marcas, muitas delas, também dão conta de atender essa necessidade. Então, boa parte das marcas que são bem-sucedidas hoje, elas se aproveitam dessa característica do ser humano, de acordar, ou de acreditar, ou de aprender que um símbolo pode ter um significado, e muitas vezes parte do significado que esse símbolo entrega é o de pertencimento. Então, muitas vezes comprar uma marca significa também um passaporte para entrar num grupo de pessoas que têm um determinado estilo, um determinado comportamento que aquela marca representa. Tá? Eu trouxe aqui uma definição de marca, é a definição mais técnica que existe, que é a definição oficial da American Marketing Association, traduzida para o português, que diz o seguinte, que marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação desses elementos. Nome, Itaú é um nome, um sinal sonoro, o Plim Plim da Rede Globo é um sinal sonoro, um logotipo, uma identidade visual, que identifica quem faz aquilo, quem vende aquilo, e na medida do possível diferencia aquele produto, aquele serviço identificado por aqueles símbolos, por aqueles elementos, dos seus concorrentes. Marca só serve para duas coisas, para identificar e diferenciar. Então, existem muitos termos que são associados ao branding hoje, storytelling, isso, propósito, etc. Tudo isso faz algum sentido, mas quando você ouve uma palestra, ouve alguém falando do tema, pensa se aquele assunto tem alguma relação com essas funções. Vai identificar melhor meu produto e meu serviço? Vai trazer um nível de diferenciação? Se tiver a ver com as suas duas funções, é branding. Se não tiver nada a ver com isso, é outra coisa que pode ser, inclusive, muito legal também. Mas se não tem a ver com a melhoria do processo de identificação e diferenciação, não tem a ver com branding. Então, marca serve para essas duas coisas. Tá? Agora, eu queria falar um pouquinho do processo de identificação, que nem sempre ele é muito falado, muito divulgado, que tem a ver com a criação de símbolos, né? Mas ele é muito relevante. Tá? Esse aqui é um símbolo visual de uma marca. Alguém aqui do nossa plateia não sabe que marca é essa? Eu sei que às vezes alguém não quer perguntar, mas para quem não sabe, esse é o símbolo visual da marca Nike. Eu não preciso escrever, porque todos vocês identificaram esse símbolo visual como sendo da marca Nike. Eu vou mostrar um outro símbolo aqui. Quem souber, levanta a mão. Qual é? Pênalti. Alguém mais sabia? Jogou futebol de salão. Porque quase ninguém sabe. Agora, quando eu falo que o nome associado a esse símbolo visual é o nome pênalti, a maior parte das pessoas, eu já ouvi falar, etc. e tal. Então, do ponto de vista competitivo, independente de algumas vantagens semióticas que esse símbolo tem em relação ao segundo, ele é melhor, sim, do que o segundo, mas eu não vou entrar nesse capítulo agora. Só o fato dele ser facilmente identificado, ele já traz uma vantagem competitiva para essa marca do ponto de vista de identificação. Então, se eu vejo lá do outro lado do pavilhão esse símbolozinho que eles chamam de sócio, eu falo, quem sabe ali tem uma lojinha da Nike, eu vou dormir aqui na cidade, amanhã eu quero correr, quem sabe tem a meia, ou a camiseta, ou o tênis que eu estou precisando, porque eu não trouxe, eu já identifiquei. Se é o da Pênalti, provavelmente vai passar batido, mesmo que eventualmente a lojinha tenha os mesmos produtos, ou produtos similares. Ou então está lá a Rede Globo entrevistando o jogador da seleção, e eles têm lá a orientação de entrevistar os jogadores sem dar nenhuma aparição para a própria marca que não seja patrocinadora da Globo. Então está lá o jogador, ele é entrevistado assim, né, enquadramento entre a sobrancelha e o queixo, mas aí tem um símbolozinho da Nike aqui no canto, ele se mexe, eu já sei que a Nike está lá, supondo que faça sentido para a Nike patrocinar a seleção brasileira e buscar essa associação,
porque o símbolo é facilmente identificado, ela é mais facilmente percebida. Se fosse o da Penalty, eu não perceberia. Então, os milhões da Nike são mais facilmente identificados do que os milhões da Penalty, sem falar que a Nike tem mais milhões do que a Penalty, sem falar que esse símbolo também tem algumas vantagens. Então, o processo de construção de marca, ele é um conjunto. Ele é um conjunto de muitas coisas sendo bem feitas ao longo do tempo. E uma das recomendações hoje é, na medida do possível, você ter um símbolo visual forte que favoreça a sua identificação. Então, reparem o Itaú se apropriando do laranja, né? Hoje eu estou vendo bastante laranja aqui, mas não tem Itaú, mas enfim, né? O Bradesco do vermelho, um comercial da Vivo com roxo, o Pão de Açúcar com verde, todas as marcas, o sinal sonoro, né, do Plim Plim da Rede Globo, o Netflix com o Tudum, né? Ou seja, que a gente chama de sound brand, é você procurando formas de ser identificado. Agora, isso é só o início do processo. Um nome, um desenho, ele te identifica, ele é o começo de um processo. Mas eu preciso dar significado para esse nome, para esse desenho. Então, aqui está a Penalty, né? Aliás, a palavra brand, né, que é uma palavra em inglês, que é marca, ela deriva de uma palavra do inglês bem antigo, arcaico, que eu vou soletrar bem devagar, que é bem difícil de pronunciar, porque ela não tem vogais. B-R-N-S-T. Vou repetir. B-R-N-S-T. E se você colocar o U depois do B, vira o burnest, que é o particípio passado do verbo to burn, que é queimado. O que era brand the cattle, burst the cattle, sei lá, 500, 1000 anos atrás? Era o produtor ir lá e queimar o gado com a sua marca, a marca de proprietário. E qual que era a marca comumente usada naqueles primórdios? O nome do proprietário. Então, o gado era criado solto lá no passado, não tinha mão de obra, a população tinha uma expectativa de vida baixa, não tinha cerca, não tinha cocheira, você queimava o gado com o seu sobrenome, que no meu caso era Machado, punha lá Machado em todos os meus bois e vacas, e um dia eu ou meus herdeiros saíam procurando as vacas com o Machado, são as vacas da minha família, ponto. Né? Depois, até por um processo quase que natural, né, de identificação daquilo que era seu, quando a Revolução Industrial começou a deslanchar, os primeiros empreendedores fizeram o quê? Colocaram o seu próprio nome naquilo que faziam. Tá? Então, o Nestlé meteu o Nestlé no mingau lá de farinha láctea, o Ford meteu o Ford no carro dele, o Balduco meteu o Balduco no panetone, o Chincariol na cerveja, e assim começou a identificar seus produtos e serviços com o seu sobrenome. Depois, com o tempo, a gente começou a perceber na gestão que talvez usar o sobrenome não fosse a melhor forma, porque nem sempre ele era fácil de falar, nem sempre ele era pronunciável. Você podia ter um parente ou até alguém que não parente com o mesmo sobrenome que era um bandido, alguém com uma reputação ruim, ou a sua cerveja é uma cerveja popular e o nome é Chincariol, que é difícil de escrever, difícil de falar, e aí se percebeu que talvez nomes inventados, nomes alinhados com o posicionamento poderiam ser mais adequados, que eu vou falar um pouquinho disso depois. Mas a questão esse processo inicial de identificação é muito importante, até para que no segundo momento eu possa me apropriar da diferenciação. Porque um nome difícil, ruim de falar, é um fator de afastamento. Então, de repente, eu crio uma marca lá na França e o nome é Leroy Merlin. E um dia eu vou para o Brasil, e aí como é que alguém de uma classe mais baixa, com alguma dificuldade de dicção, de verbalização, vai dizer, olha, eu vou ali na Leroy Merlin comprar tijolo? Não vai. Ele vai, quando muito, na Leroy. Então, um nome é um fator de afastamento. Então, você tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque com o passar do tempo, você talvez precise gastar muito dinheiro para explicar que Sprite não é Sprite, ou que Ruffles não é Ruffles. Então, um nome, né, uma identidade visual simples, ajuda muito nesse processo inicial. Mas eu vou voltar a isso ainda durante a palestra. Tá? Então, no final das contas, tudo serve para identificar e diferenciar. Mas se eu não tenho um bom identificador, eu não consigo me apropriar da diferenciação do meu produto ou do meu serviço, que é aquilo em torno do qual a gente cria um negócio. O empreendedor, quando vai vender alguma coisa, vai produzir uma cadeira, ele só vai vender aquela cadeira se ele acredita que ela tem algum diferencial em relação ao que tem no mercado, a concorrência. E aí ele sai, né, vendendo e cria um nome, logo de qualquer jeito, faz um churrasco lá em casa, chama os amigos, sai com o nome, com o logo de qualquer jeito, ou homenageia a família, vai fazer uma homenagem ao vizinho, à mãe, à sogra, o pai, o avô, e aí aquilo não tem nenhuma conexão com o negócio ou com o seu público, e aí ele vai ter que se deparar com as dificuldades lá na frente, ao longo da gestão do negócio. Então, começar certo é sempre mais barato do que corrigir lá na frente, corrigir uma obra já iniciada lá na frente. Tá? Eu trouxe aqui um pedacinho, né, da identidade visual de algumas marcas, né, e talvez vocês consigam identificar
essas marcas, e tem uma razão pela qual eu as trouxe aqui. Só ajudando, vocês sabem qual que é a primeira? Deixa eu ver se eu não caio aqui. BM, qual que é a segunda? O pessoal da Receita Federal anotou todo mundo que falou Rolls Royce aqui com familiaridade, né? Enfim. A terceira, qual que é mesmo, pessoal? A quarta, que é Sony, já é Sony, e a última é Disney. Vocês identificaram a maior parte delas, né? O pessoal da conta bancária mais alta, Rolls Royce, né? O resto identificou as outras 4 aqui. Agora, o que é interessante do ponto de vista da identificação? Todos vocês identificaram, legal, essas marcas são fortes? Elas são marcas fortes nas categorias onde elas atuam. Mas mais do que identificar, eu tenho convicção que todos vocês, aqueles que identificaram, que são a maioria, têm expectativas razoavelmente claras e uniformes em relação à entrega de cada uma delas. Então, ninguém espera entrar num carro Rolls Royce, ainda que nunca tenha entrado, que vai entrar na primeira vez, colocar a mão no volante e ter uma rebarba ali, sei lá, de plástico ou de couro, machucando a mão, ou um porta-luvas que abre quando você passa numa lombada, aquela coisa que você fica irritando, né? Tem que fechar a tampa do porta-luvas, ou uma rebarba de plástico no câmbio. Nós temos expectativas claras de luxo, de conforto em relação à entrega de um produto dessa marca. As pessoas têm expectativas de design e desempenho em relação ao produto da Apple. E ninguém espera chegar lá na Disney, olhar lá para o castelo e estar lá a Cinderela na sacada do castelo, fumando um cigarro e tomando uma cerveja. Não pode, né? Você vai lá, sua louca, dá um tapa na mão dela e arranca a cerveja na hora da mão dela, porque não é a expectativa que você tem. Então, por que essas marcas são fortes? Tem um trabalho de identidade visual? Tem, mas elas são fortes porque ao longo da sua história, elas foram criando uma experiência de entrega consistente e relevante. É por isso que nós associamos essa experiência a essas marcas. Então, a identidade visual ajuda a chamar atenção, ajuda a trazer alguma contribuição para o processo de diferenciação, mas ela não muda uma entrega ruim, jamais. Então, o processo não tem milagre. Nenhum desenho, nenhum nome sozinho vai fazer a sua marca ser uma marca forte. Aliás, maçã para uma empresa de computadores, se fosse uma empresa mal sucedida, a gente fala também, né, os caras dão o nome de maçã para uma empresa de computadores. Como é que uma máquina vai chamar maçã? Maçã é árvore, é fruta, e o cara dá maçã, não podia dar certo mesmo. Agora, porque deu certo, a gente fala aqui inusitado, né? Além de tudo, chama maçã, chama Apple, né? Quer dizer, mas a entrega é fundamental. Tá? Muito bem, e falando de entrega, quando essa entrega ela é bem feita, quando uma marca é forte, a gente diz que ela tem um brand equity forte, positivo. E quando isso acontece, ela faz o quê? Ela consegue agregar valores a um produto, a um serviço que muitas vezes é similar. Então, assim, né? Se esses dois bombons, eles são iguais ou idênticos, produzidos na mesma máquina que foi importada da Alemanha, uma está numa fábrica numa cidade aqui do Brasil, outra está na outra, quando eu coloco os rótulos, muito provavelmente a perspectiva de análise de quem compra é diferente. Se eu olho o Sonho de Valsa e eu me lembro aos 9 anos de idade, que foi o bombom que eu ganhei da minha namoradinha no pré-primário, eu tenho uma memória emocional relacionada com essa marca que transcende o funcional. E aí, provavelmente, eu vou fazer a escolha, se eu estiver ali na lojinha, ali e tal, no botequinho, dessa em detrimento da esquerda, não porque o produto é melhor, mas é porque, no meu caso especificamente, aquela marca está trazendo mais valor, que nesse caso é valor emocional. E aí, com o passar do tempo, se eu tenho muita gente envolvida emocionalmente com essa marca, muita gente vai me comprar mais do que o outro. Talvez compre pagando 10, 15 centavos a mais ou 20, e aí eu tenho a marca, com o passar do tempo, acrescentando valor ao produto ou serviço que eu vendo. Né? Esse aqui é um modelinho de construção de marca de um autor americano, que é o Kevin Keller, e basicamente que diz o seguinte, que tem um jeito de fazer isso. E qual que é o jeito? Como é que a gente constrói uma marca forte? Tem um passo a passo. Primeiro, a marca tem que ser lembrada. Parece óbvio, né? E é mesmo, porque se a marca não for lembrada, ninguém compra. Se eu estou pensando em comprar cerveja e não lembro que Skin Cariol existe, eu não vou considerar Skin Cariol como uma opção, ou Skin como uma opção de marca. Ou seja, se eu estou pensando em viajar e não lembro da marca Azul, eu vou pensar em, sei lá, Latam, Gol, etc. A marca não entra no processo de escolha. Então, se a marca não for lembrada, nada acontece, ela não é considerada. Mas ela não basta, né, não basta que ela seja lembrada, ela tem que ser lembrada com o que a gente tem aqui no segundo bloco, na parte da pirâmide, com uma identidade positiva. Não adianta eu lembrar daquela cerveja como uma cerveja que dá dor de cabeça. Não adianta eu lembrar daquela companhia aérea como uma companhia aérea que atrasa, ou que ontem teve um acidente e caiu o avião. Todo mundo vai lembrar do nome daquela companhia aérea no dia seguinte, está em todos os jornais, mas obviamente não é uma associação positiva. Então eu tenho que, um processo de construção de marca passa por eu construir associações positivas.
que tragam para a minha marca uma identidade positiva. E aí tem um modelinho que explica como é que eu faço isso. Aqui do lado esquerdo, eu tenho, aliás, no segundo degrau da pirâmide, do lado esquerdo, tem os atributos. O que são os atributos de produto da marca? É tudo aquilo que eu entrego. Putz, né, ela é branca, ela é azul, o carro tem conforto, não tem conforto, tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado. Então, vou dar uma explicação bem rápida para vocês. Se eu estivesse falando de um automóvel, tá, e essa marca fosse a marca Volvo, o que eu penso enquanto atributos? Eu penso em muita coisa ligada à segurança. Eu penso em airbag, controle de tração, campainha que me alerta, sei lá do que, da chuva, etc. e tal. O que do lado direito são as imagens? É tudo aquilo que eu lembro da marca, que não está associado com o atributo, é o resto. Então, por exemplo, eu penso no caso da marca Volvo, num homem mais velho dirigindo um carro, dando sinal para mudar de faixa, quando o sinal fica amarelo ele freia, ele não acelera. Se é um Golf preto, eu falo, vai acelerar. Né? Então, você vai atravessar a rua, vê um Golf preto e um Volvo, o Golf você espera um pouco, para ter certeza que ele vai parar no sinal. Né? O Volvo você já vai atravessando, ele vai parar, é um Volvo. Isso não é um atributo de produto, isso é uma imagem. Balduco, panetone, é molhadinho, tem frutas, imagem, família reunida no Natal. Isso é uma imagem, não é um atributo de produto. Então, o processo passa pelos dois lados. Então, uma coisa é eu lembrar, sei lá, uma flor, outra coisa é eu lembrar da flor no meu casamento. Então, assim, aí eu tenho uma outra associação. No terceiro estágio ali, eu tenho o julgamento e os sentimentos, que é como eu reajo, como eu aprendo, como eu reajo em relação ao que eu aprendi. Porque eu aprendi que Volvo tem todos esses atributos de segurança, eu julgo como um carro seguro. Eu raciocinei e falei, esse carro é muito seguro. E porque eu penso que é um carro ligado a uma família, uma mulher cuidadosa, uma pessoa mais velha, eu posso ter um sentimento de aproximação. É isso mesmo, é para mim, porque, afinal de contas, eu sou um cara sensato que sabe que um carro nada mais é que um meio para levar você em segurança de um ponto ao outro. Então eu tenho um sentimento de aproximação. Ou eu posso ter um sentimento de afastamento. Não, esse carro é para aquelas pessoas mais conservadoras, eu sou jovem, arrojado, tenho espírito aventureiro, não combina comigo. Então, emocionalmente, você se afasta da marca, você se sente distante dela por conta das imagens. E lá no topo eu tenho a ressonância, que é o nível de relacionamento que eu construo com o meu cliente. Tipo assim, ele vai lá e compra. Por que o Keller usa esse formatozinho de pirâmide? Porque a gente vai perdendo gente aqui durante esse período, aqui, esse processo. Tem aqueles que lembram, tem aqueles que, sei lá, 80% lembram que você existe, mas só 60% aprendem alguma coisa sobre a sua marca. E só 30% reagem. E, de repente, só 10% se relacionam com você. Tem um caso muito interessante, que é uma marca que eu sei tudo sobre ela, eu gosto muito e não compro nunca, que é Red Bull. Red Bull me levou até aqui, mas não tenho ressonância, eu não compro, eu não gero receita para eles. Então, construir marca com o seu cliente é você levá-lo da base lá para cima. E as marcas fortes são aquelas marcas que tem muita gente lá em cima. Itaú, Coca-Cola, Omo, sei lá, Havaianas, Nike, nas suas categorias. Então, são marcas que conseguem levar muita gente lá para cima. Então, cada um no seu negócio tem esse desafio. Eu trouxe alguns exemplos aqui nesse processo, que eu vou passar rapidinho. Então, aqui tem assim, os atributos de produto, as características, né? Aliás, esse é um caso interessante. Por exemplo, esse carro tem atributos espetaculares. Eu tive um Corolla durante alguns anos, ele é um carro inacabável. Você cansa do carro e ele não acaba. Né? O seu medo é acabar antes do carro, né? Porque ele é inacabável. Né? Então, é um excelente carro. Esse é um banco praticamente inquebrável, porque se esse quebrar, todos os outros vão juntos no mercado financeiro. Então, a vida de todos nós deveria ser ter um Corolla e uma conta no Banco do Brasil e está tudo certo. Mas por que não está tudo tão certo assim? Porque tem a questão das imagens. Tá? Talvez injustamente o Corolla seja associado ao carro do tiozão, né? Aquela coisa assim, né? Etc e tal. Eu, quando tinha o Corolla, falava, não, é o carro do jovem maduro, né? O jovem maduro sensato. Aí eu me lembro de um dia, ir ao clube, na vaga dos idosos, tinham 10 carros, 8 eram Corollas, assim, né? Assim, os caras, todos os jovens sensatos. Então tem essa pecha do carro do tiozão, e isso às vezes afasta um público, e eles tentam, de alguma maneira, se aproximar desse público, mas é difícil. Assim como o Banco do Brasil tem um pouco daquela associação pejorativa e negativa de empresa pública, um pouco mais engessada, mais lenta, etc. E o banco tenta. Por que eu patrocino o voleibol, uma série de esportes associados e eventos à leveza? É um contraponto às imagens negativas. Você vai lá na agência do Banco do Brasil, o logo é mais antigo, o mobiliário não foi trocado ainda, porque depende da licitação, etc. e tal. Eu tento suavizar um pouco esse processo, porque esse lado também conta. Não é só o atributo de produto, é também as outras imagens. Então, por que um Uber patrocina a ciclofaixa em São Paulo?
Você está associado você não está encaixotado no carro, você está a imagem associada num dia de sol, com liberdade, arejado e assim por diante. Então, a gente tem que trabalhar sempre os dois lados, atributos e imagens. Quando você for construir significado, trabalhar um pouquinho dos dois lados. Isso aqui é atributo de produto, que aliás é um serviço, todo serviço. E por que eu estou aqui patrocinando a ciclofaixa, falando de usar bicicleta? Eu estou querendo, né, contrapor aos atributos e imagens que me interessam, que me aproximam do meu público-alvo. Tudo deu certo, eu tenho julgamentos positivos e sentimentos agradáveis, né? Então, tem sentimentos positivos também com relação à minha marca. Então, porque pode acontecer de você ter um julgamento positivo e um sentimento de afastamento. Você tem que trabalhar sempre os dois lados. Falando de sentimento, essa é uma marca que... Essas marcas ligadas à infância, normalmente são marcas que estão ligadas à imagem. Eu me lembro de ping-pong, quando era garoto no colégio, tinha aquela tatuagem de cuspe que você passava assim no braço, né? 5, 6 moleques passavam, você se sentia assim o chefe da gangue ali, com a tatuagem do Pato Donald no braço, etc. e tal. Isso são sentimentos ligados a imagens. Então, são aquelas marcas que estão muito ligadas à nostalgia. Em algumas categorias de produto, isso é muito forte. E lembre, a maior parte de vocês trabalha com flores e plantas, cujos compradores não são necessariamente fazendeiros e empreendedores. Algum nível de relacionamento emocional tem que ser buscado entre as suas marcas e essas pessoas, né? Muito bem, trabalhando aqui os dois lados, no passado, lembra dessa marca? Ela fala, tem uma outra questão, tendência de comportamento, falava de lavagem. Hoje ela fala o quê? De sentimento. Fala das duas coisas. Não é que lavar deixou de ser importante, mas eu também tenho que, de algum modo, diminuir a culpa do pai ou da mãe que trabalha fora e não brinca com o seu filho. Então, a mãe do passado, que é a minha mãe, tinha que lavar a roupa. Eu ia sair para brincar, ela falava, ó menino, essa bermuda é nova, hein, não vai sujar. A mãe do presente é a mãe que volta do trabalho, senta no tapete, se suja com o filho, porque de alguma forma a outra marca lá vai resolver, vai lavar. Então as marcas hoje têm que dar conta de atender tanto as necessidades funcionais, resolver o problema, mas dar conta também de atender necessidades emocionais no processo de consumo. Trabalhar os dois lados. Tudo deu certo, eu cheguei lá no topo da pirâmide, o cliente se relaciona comigo e a gente tem alguns níveis de relacionamento. Fidelidade, o cliente vai lá e compra sempre, é bom. Toda vez que ele quer comprar alguma coisa, ele compra da minha loja, da minha marca. Eu, por exemplo, tenho uma Droga Raia em frente à minha casa, eu sempre comprei na Droga Raia a vida inteira, atravesso ali, sou fiel. Mas se tirar a Droga Raia e colocar, sei lá, Droga Onofre, a droga alguma coisa, eu vou continuar atravessando a rua ali, indo para lá, etc e tal. Sou fiel, mas não é tanto a marca. Existe um segundo nível de ressonância, quando a marca ela representa um pouco algumas pessoas. É aquela questão ali que a gente falou do senso de pertencimento. Também em frente da minha casa tem um Pão de Açúcar. Eu gosto de ir lá, etc e tal. Se tirarem o Pão de Açúcar e colocarem o dia, eu provavelmente vou andar um pouquinho mais para continuar no Pão de Açúcar. Eu acho o dia desanimado, eu acho triste, né? Eu espero me aposentar e não precisar comprar no dia. Não é uma coisa que, com todo respeito a quem compra no dia, tem lá vizinhos que compram, eu não gosto, né? Então, assim, eu me acho um cliente de Pão de Açúcar, né? Bom, então, aquela questão da marca representar um público, tá? E melhor ainda, quando existe adesão ativa, não só a marca representa um público, quando há um nível de identidade tão forte que a marca, o cliente se transforma num defensor da marca. Você fala mal da marca, ele fala, não. Ele ouve você e começa a discutir com você e defender a marca. Então, quanto mais clientes eu tiver lá em cima, melhor. Então, falando um pouco de senso de comunidade, olha que interessante como essa marca criou um senso de comunidade em torno dela. Caminhoneiro, esse cara bruto que está preocupado só com o preço do diesel, com o frete, mas que viaja sozinho, se afasta da família, está em estradas perigosas, num país perigoso que é o Brasil, e a marca conseguiu, por meio de um personagem, que é esse bonequinho, que eles chamam de Bibi Bendon, criar um vínculo emocional entre esse público, tá? Então, essa é outra marca que entrega senso de pertencimento, que é a Harley Davidson. Como é que eu vou falar mal da marca para esse cara que tatuou aqui? Não, o cara vai ficar... ele tem um grau de identificação com essa marca muito forte. Ele não está comprando uma motocicleta, ele está comprando o passaporte para um grupo. E ali, quando você consegue isso com a sua marca, você tem algo muito forte. Porque copiar a motocicleta, talvez, sei lá, a Yamaha possa copiar, mas copiar o significado emocional é mais difícil. Então, tem aquela identidade. Olha só que interessante, né? O que essas pessoas estão dizendo? Elas não estão dizendo, eu tenho um Apple. Elas estão dizendo, eu me identifico com os valores dessa marca. Aliás, se essa empresa não tivesse feito o que fez anos atrás, a gente poderia achar, computador é lá na Santa Efigênia, você vai lá com a listinha, procura o preço mais baixo e monta a sua máquina. Mas eles estão vendendo mais do que computadores, senso de comunidade. Aí vai lá,
né? O cara vai lá na fila na loja em Nova York para comprar o lançamento, tira foto na frente da loja. Tem gente que pede para casar na loja da Apple em Nova York. Né? Tinha uma filazinha para casar na loja, etc. Então, o que essas pessoas estão dizendo? Eu não sou cliente da marca. Eu faço parte da comunidade que a marca representa. E às vezes, quando você encontra uma dessas pessoas envolvidas, você fala, porra, eu não sei como é que alguém tem paciência de pagar, entrar na fila para comprar e pagar mais caro da Apple. O cara se ofende, ele fala, não, você não entende nada, porque ele é um deles. Então, assim, quando a marca consegue criar isso, você tem um vínculo tão forte. Leva tempo? Leva. Depende de comunicação? Em alguns casos, sim. E vocês estão no universo em que tem muita gente envolvida. Tem muita gente que para quem planta, é hobby. Flores é hobby, né? Então, criar um movimento emocional é muito importante, né? Agora, eu trouxe esse exemplo aqui, que é um exemplo que foge da curva, para mostrar que sempre é possível. Alguém consegue, você que dá pênalti, acerta essa aí agora. Alguém consegue acertar? Qual é? Qual que é? Bateu na trave, não é faz, é Ivomec. Você errou o proprietário da marca, mas a Ivomec é um indectocida. O indectocida é um medicamento veterinário que a gente aplica no gado para combater os parasitas, principalmente carrapato. Aí o cara tatuou a marca no braço. O gerente de produto, que trabalhava na época na FAC, inclusive aqui em Campinas, era Merial, agora é do grupo Sanofi, ele estava na praia, passou esse cara com a marca tatuada, ele estava de férias e falou, nossa, eu saí de férias, mas o trabalho não saiu de mim, né? Eu acho que eu vi alguém com o Ivomec tatuado no braço, né? Aí o cara passou de novo, aí ele foi lá, escuta, você tatuou no braço? Então, eu comecei pequeno, com 5 boi, depois 50 boi, 500 boi, 50 mil boi, nego não tatua Harley, eu meti Ivomec no braço, tenho o maior orgulho do agro, do Brasil, do caramba, etc e tal. Senso de pertencimento com medicamento. É um ponto fora da curva? Mas assim, tem uma questão da pecuária, e aqui a gente está já entrando no interior, embora muito perto de São Paulo, a pecuária é muito sedutora. Então, às vezes, lá no Mato Grosso, o cara tem uma fazenda gigante de soja, compra uns 500 boizinhos ali para, né, fazer parte desse universo sedutor da pecuária, compra uma Toyota Hilux e mete o adesivo do Ivomec no carro. E assim, então é o pertencimento e orgulho, e essa marca soube capturar isso nesse universo, né? Então, para mostrar que tudo é possível, para quem não está convencido, eu trouxe um exemplo dramático aqui, né, que mostra o que as pessoas são capazes de fazer. Porque o time de futebol, né? Porque aí você tem um vínculo máximo que existe entre um cliente e a marca. Não começa um campeonato e o torcedor do time fala, eu vou acompanhar o Atlético Paranaense. Eles contrataram o Cuca, vamos ver se o Cuca vai dar conta, teve aquele problema lá, tem um garoto novo que eles promoveram, ele vai acompanhar o time dele, seja esse aqui ou qualquer outro, porque o vínculo emocional é muito grande. Obviamente, então, é por aí que a gente está falando. E a gente tem exemplos interessantes do senso de pertencimento, gente que tatua McDonald's, o Whopper, né? Enfim, né? Tem exemplos de como as marcas criam essa comunidade. Isso aqui lá da Top Brands, que é a minha empresa, eles são clientes nossos. Santa Helena, que é aqui em Ribeirão Preto, eles têm a marca Paçoquita. E a gente identificou por meio de pesquisas com os consumidores o que a gente chama de Paçoquita Lovers, que são os defensores da marca. Precisa ver, olha uma Paçoquita Lover, depois eu vou pegar seu e-mail, você vai ganhar um brinde da Santa Helena, não foi combinado. Olha. E precisa ver em pesquisa os Paçoquita Lovers e os lovers da Paçoca Amor, quebrando o pau discutindo que paçoca era melhor. Né? E a moderadora tendo que apartar, calma gente, é só paçoca. Não é só paçoca. E as pessoas, porque é o envolvimento emocional que a marca traz. Então, assim, vai além dos atributos. Então, esse é o processo, pessoal. Lembrança, significado dos dois lados, atributos e imagens, julgamentos, sentimentos e ressonância. Obviamente que esse processo, ele varia um pouco dependendo do comportamento do seu consumidor. Se eu estou falando de uma marca que envolve muita emoção, perfume, cigarro, bebida, moda, talvez flores, dependendo do público, o lado emocional é muito importante. Você coloca Chanel ali numa caixinha, pode estar vazia, já começa a ter um cheiro bom. Você coloca uma outra marca, independente do perfume lá, já não cheira tão bem. Quando você vai lá para produtos mais técnicos, no B2B, no business to business, ok imagens, mas o atributo tem que funcionar. O trator tem que tratorar, o adubo tem que adubar, o parafuso tem que parafusar. Então, aí você está em um processo de construção de significados em que as imagens têm mais peso, os atributos têm mais peso. Tá? Depende aqui dos negócios de vocês, cada caso é um caso, depende do meu público, como ele se relaciona com o meu produto. Se ele se relaciona mais emocionalmente, eu vou trabalhar mais o lado direito. Se ele se relaciona mais, vamos dizer assim, racionalmente, uma marca de medicamento, um comprador corporativo, mais o lado de atributos.
Muito bem. Indo aqui, falando um pouquinho do que a gente chama de arquitetura de marcas. Eu trouxe esse gancho para vocês, porque eu sei que todos vocês, a maior parte de vocês, trabalham um negócio próprio, a própria marca, o seu empreendimento, e também tem uma relação com o Velen, que é uma outra marca que muitas vezes representa vocês na negociação com outro segmento, com um varejista, um grande comprador, etc. e tal. Quando a gente trabalha duas marcas juntos, né, a gente tem o que a gente chama de arquitetura de marca mista, que é aquele caso ali de Nestlé com todas aquelas marcas, Ninho, Neston, Kit Kat, Moça, cada um desses produtos tem a sua própria marca. Mas quando eu coloco a marca Nestlé ali, eu dou um empurrãozinho, né? Que a marca corporativa, ou a marca hierarquicamente superior, ela dá um empurrão naquela marca ali, quando ela vai ser comercializada. Ela já entrega algum significado. Eu posso ter o que a gente chama de arquitetura de marcas única, que é o caso da Yoki. Tudo na empresa Yoki, de, sei lá, né, farinha, pipoca, milho, pão, se eles tiverem, tudo tem uma marca só. Ou é o caso de Balduco, ou o que a gente chama de arquiteturas de marcas independentes, que é a Lidei Pharma, tem várias marcas de medicamentos com o seu próprio nome, sem nenhuma conexão com a marca corporativa. Vocês aqui com o Velen acabam tendo o que a gente chama de uma relação de marca mista, mesmo não sendo exatamente a mesma empresa, até porque é uma cooperativa, uma marca entrega um significado, que é Velen, e a outra marca, a marca de cada um de vocês, quando aparece, deveria entregar um segundo significado. Agora, é muito bom no mercado, muito competitivo, e quando você é uma marca pequena, você contar com uma marca mais forte, uma marca mais conhecida, que já te dá um empurrão no processo de comercialização. O que não quer dizer que você não possa trabalhar a construção dos seus próprios significados, né? Então, quando você pensa que Nestlé com essas marcas aqui, Ninho é uma marca mais forte, talvez, do que outras marcas, sei lá, do que Xambinho, enfim, Chamito, que é uma marca menor dentro desse portfólio, tá? Falando um pouquinho de elementos de brand equity, de construção de brand equity. Eu expliquei o que é marca, por que ela é importante, o que é brand equity, e aí o que eu faço na gestão para fazer isso bem feito. Eu trouxe aqui o que são os elementos de marca, que são aquelas coisas que a gente escolhe que ajudam a começar o processo de construção de brand equity. São 6, eu não vou poder falar dos 6 porque a gente não tem tempo, mas que é nome, logo, um personagem, enfim, um slogan, que é a tagline, um sinal sonoro, eventualmente espaço físico, se for uma marca de um serviço, que é a agência, aí no caso de Itaú, ou uma embalagem, se for um produto embalado, e assim por diante. Por uma questão de tempo, eu vou falar basicamente aqui com vocês um pouquinho de nomes e logos. Por que eu vou falar de nome? Porque toda marca tem um nome. Ela não necessariamente tem os outros 5 elementos de marca, mas o nome ela terá que ter. Nenhum de nós, né, consegue iniciar um processo de comunicação sem nome. Aliás, quando nós vamos começar um processo de comunicação, eu cheguei hoje aqui, eu não conhecia, né, o Velen, aliás, estou impressionado com a estrutura, estão de parabéns. E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas, como é que você se apresenta? Prazer, eu sou o Marcos. Quer dizer, então aí você começa, o nome é o início de qualquer conversa. Tá? Eventualmente, algumas marcas além de um nome, tem identidade visual, tem personagem, etc. e tal. Mas as duas mais comuns e mais importantes são nome e logos, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Qual que é o objetivo de cada elemento de marca? O objetivo é trazer algum impacto na construção de significados. E como eu mostrei ali na tal da pirâmide, você tem o lado esquerdo, mais racional, e o lado direito, mais emocional. Então, é gerar um impacto, se possível, dos dois lados, que as marcas fortes tentam trabalhar na medida possível dos dois lados. Então, eu coloco lá esse elemento de marca, essa maçã mordida, e eu espero gerar um impacto, né, no lado esquerdo e no lado direito do cérebro do meu cliente, né, o lado mais racional, o lado um pouquinho mais emocional, não importando muito, né, o tamanho do cérebro do meu cliente. Né, de alguma forma, eu quero lá gerar um impacto, seja no racional e no emocional dele. E aí, falando um pouquinho de nome, algumas tendências. Né? Qual é o papel do nome ali na construção da força da marca? Trazer lembrança, ele tem que ser lembrado, que é o início do processo, e, na medida do possível, ajudar no processo de construção de significado. Se ele só fizer a primeira parte, já é alguma coisa. Mas se ele conseguir fazer a primeira e a segunda, melhor. Né? Falando de tendências hoje, as tendências em relação a nome, ou naming, né, que é a expressão em inglês que está incorporada no cotidiano, é trabalhar com nomes curtos e fácil de falar. Por que um nome curto e fácil de falar? Porque um nome longo é uma barreira, é um fator de afastamento. Então, se alguém chama Heriberto, provavelmente na medida em que você fica íntimo dessa pessoa, ela vira Beto. Isabela vira Bel ou vira Isa. Então, assim, uma das minhas filhas chama Maria Beatriz de Sadias Machado. É razão social, né? Maria Beatriz de Sadias Machado. A marca é Bia. Se eu chamo de Bia, ok, eu tenho proximidade. Se eu chamo pelo nome completo, isso é um fator de afastamento. Então, nomes longos, nomes difíceis de falar,
são fatores de afastamento. Se o cliente não consegue falar o meu nome, como é que eu vou gerar intimidade? O que é um apelido? Um apelido costuma ser uma solução para um nome ruim. Aliás, eu me lembro do Romário, né, aquele ex-jogador da seleção brasileira, na época que a seleção era uma coisa mais informal, ele estava dando autógrafo em umas camisas na saída de um treino, aí ele, um torcedor entregou uma camisa para ele autografar, ele perguntou o nome do torcedor. Era um nome difícil. O Romário falou: ô parceiro, vamos arrumar um apelido para você rápido, hein, que esse nome não dá para escrever. E o Romário ali na hora já arrumou um apelido ali e trocou o nome. Então, assim, o nome difícil é um fator de afastamento. Essas marcas todas, Chevrolet virou Chevy, Budweiser virou Bud, Volkswagen Fusca, Volks, Coca-Cola Coke, ou Coca. Todo mundo tomar uma Coca é muito mais informal do que tomar uma Coca-Cola. Então, se você puder, o mercado quebrou o galho desses nomes que eram ruins. Agora, se você puder não dar esse trabalho para o seu cliente, não dê. Senão você vai ter um trabalho para contornar, ou seja, simplicidade na medida do possível. Eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem isso de marcas que estão no mercado com o seu sucesso, etc. e tal. Algumas boas, outras nem tanto. Tendência hoje: Fox, Up, Go, Uno, Quick, Onix, uma sílaba, duas sílabas. O passado: Oldsmobile, Maverick, né, nomes longos, etc. Hoje tudo muito rápido e direto. Teve uma exceção relativamente recente, EcoSport, 2 nomes, porque eu precisava de 2 nomes para dar o significado. Ecologia, esporte, um jipinho, etc. e tal. Era o início dos SUVs de pequeno porte no Brasil, até tem um sentido. Mas se eu não precisar, não complique, não incumpride. Gatorade é um caso interessante, que é um nome ruim de um produto bom, e eu trabalhei com esse produto no Brasil. Lá no lançamento, eu era gerente de produto, e o nome já veio pronto. Vai ter que ser esse nome, porque tinha uma história. Como é que esse nome foi criado? Na década de 60 nos Estados Unidos. Tinha um time de futebol da Universidade da Flórida, que era o The Gators, de Alligators. E esse time ganhou umas 2 ou 3 temporadas lá do ciclo universitário americano. E aí, tinha um médico, Robert Cate, que tinha um produto isotônico, uma bebida, né, que ajudava no desempenho do time, supostamente na hidratação. E aí ficou essa história, se era bebida, se era isso. Alguém teve a ideia, vamos licenciar esse troço aí e vender, coisa de americano. Aí, para dar um nome para o produto, juntaram Gators, né, que era o nome do time, com Cade, que é o nome do médico, vigor Gatorade. Está tudo errado, são 4 sílabas, Gatorade, o cara está correndo ali, Gatorade, pediu um Gatorade, não sei, é difícil de falar nos Estados Unidos. Aí chega no Brasil, 4 sílabas, ainda com uma pronúncia difícil. E são aqueles produtos criados numa época em que o empreendedor não olhava para o público, olhava para o próprio umbigo. Aliás, eu lembrei um exemplo de família que depois eu vou contar, mas enfim, eu olhava para o umbigo e não para o público. Aí chega no Brasil, não dá mais para mudar, porque a marca já é essa, está registrada no mundo inteiro, vamos ter que ensinar as pessoas. A gente mostrava para as pessoas em pesquisa o nome e pedia as associações. A primeira associação era comida para gato, Gatorade, todo mundo. A segunda associação era remédio para gato, ninguém tinha muita dúvida de que era alguma coisa para gato, Gatorade, né? Aí depois, a terceira associação que aparecia era creme dental, porque de Colgate, tinha creme dental. Aí a gente verbalizava para o Gatorade, todo mundo achava que era produto para a comunidade gay, e não era, podia ser se ele fosse atleta ou esportista, etc. Então você tinha várias associações que não interessam. Gatorade, então não era, né? Então era um produto para quem pratica esporte, enfim, né? Então você tinha que contornar essas dificuldades, né? Uma outra questão que a gente tem que pensar quando trabalha com escolha de nome de marca é o que a gente fala aqui de escolher um nome com significado ou sem significado. Uma palavra com um sorriso, ela denota um significado associado a um bom creme dental. Você vai sorrir só se seus dentes forem bonitos. Quem tem dente feio, falta um dente, não sorri, né? Tem um pouco de vergonha. Mas se eu posso usar sorriso, que é um nome que, de alguma maneira, sorriso ou limpol, que já explica alguma coisa, meu concorrente poderá chamar Lustrol ou Lavol. Ou então meu concorrente poderá usar o creme dental gargalhada e ainda me provocar dizendo, não sorri, apenas gargalhe com o meu creme dental. Então, quando você usa uma marca com significado, você ganha no primeiro momento, mas você no médio e longo prazo perde exclusividade. Não tem certo e errado, tem ganhos e perdas, é importante você tentar ponderar entre ganhos e perdas. Homo poderia ser a marca de um carro, né? A gente poderia dirigir um Ford Homo. Poderia ter conta no Banco Omo, que não é para lavar dinheiro, poderia ser um banco, né? A gente poderia comer um Omo, né, no intervalo, etc. E tal, não é? Eu dei significado para essa palavra. É mais lento, porém é mais proprietário. Olha só que interessante. Essa é uma sacada de marketing muito bem feita, palavra difícil de falar. O que esses caras fizeram? Aportuguesaram, quer dizer, vou me aproximar do meu público.
Então, as pessoas têm dificuldade de escrever ou de verbalizar, e no Brasil, principalmente o adolescente, fala de MEC, começaram a escrever da maneira como as pessoas falam, né? Como eu disse, com significado ou sem significado, sem conotação negativa, que é outro desafio da criação de um nome. Muitas vezes aquele nome tem uma conotação negativa numa outra cultura, num outro país, num outro estado, e aí eu tenho que tomar um cuidado com isso, né? E, obviamente, tem que ser registrável, eu tenho que proteger no INPI. Tem algumas categorias, eu confesso que eu não sei de flores e plantas, mas bebida, comida, moda e cosmético, você entra no site do INPI e a sensação que você tem é que todas as boas ideias alguém já teve. Ninguém pensa em, eu vou abrir uma siderúrgica. Né? Todo mundo pensa, vou ter minha marca de cerveja, vai lá e registra o nome. Vou ter a minha marca de cosmético, vai lá e registra a sua grife de moda. Então, são categorias muito difíceis de você conseguir registro no INPI. E algumas categorias são um pouco mais fáceis. Então, simplicidade e cuidado com conotação negativa, né? Porque é aquela questão de, num país tem um significado, no outro país tem outro. Aqui tem uma coisa interessante, falando de nomes com significado, esse aqui é um nome com significado, né? A Casa da Pamonha. Tem a Casa da Pamonha, tem o Rancho da Pamonha, tem o Sítio da Pamonha, o Castelinho da Pamonha, o Cantinho, a Gruta, tem não sei quantos imóveis da Pamonha. O loteamento da Pamonha, o edifício da Pamonha. E aí você tem dificuldade de ter exclusividade, se identificar. Então, o que é da pamonha, você serve. Mas que pamonha é que qual pamonha? Então, quando você usa uma palavra com significado, você perde essa exclusividade. Então, uma marca como Omo, que hoje é associada a detergente, levou algum tempo para que você criasse esse significado, né? Essa é uma palavra com conotação negativa. Pajeiro, em alguns países de língua espanhola, Argentina, se eu não me engano, era associada à masturbação. E aí, como é que você vai de uma gíria, um adolescente, aquela coisa lá. E aí, tiveram que mudar para Monteiro, em outros países, para você evitar essa associação negativa. Então, assim, a questão cultural, eu me lembro de uma ocasião, numa viagem na Austrália, eu vi uma loja, assim, grande, estava escrito bunda. Aí eu falei, nossa, o que é aquilo, né? Aí eu me aproximei, era uma joalheria. Aí, assim, para nós é uma palavra associada a uma parte do corpo humano, né, que tem uma conotação, às vezes, um pouco sexual, etc. e tal. Não é algo que você lê impunemente, né, aquilo te chama atenção. E é só uma palavra. E eu lembro em Portugal também, eu vi uma água mineral, pé na cova. Falei, nossa, cara, o cara toma água mineral e diz, pé na cova. E aí, cheguei mais perto, aí vi que é lá de uma cidade, que era não sei o que, termas, lá de pé na cova, e também tinha o sentido de vai lá embaixo, pega água fresquinha ali na cova, na mina d'água, etc. e tal. Não tinha a conotação negativa que a expressão tem na nossa cultura. Fulano está com o pé na cova, já está morrendo, né? Então, imagina, se comprar uma água chamada pé na cova, e é o mesmo idioma. Aí a gente tem no Brasil mesmo, cacete, cacetinho, que é pão em Porto Alegre, em outras cidades, né, em outras regiões pode ter uma outra conotação. Então, ou seja, não é um processo fácil e ele é muito relevante. Como eu disse, explicar que é Sprite não é Sprite levou algumas décadas e leva algum dinheiro também, tá? Outro probleminha aqui, esse banco talvez vocês conheçam, que é o Rabobank, né, que é um banco que atua muito no agronegócio, e aí, geralmente, o pessoal ainda abrevia, imagina, onde é que você guarda seu dinheiro? Olha que horror, né, que pode acontecer, né? Vamos mudar rápido esse slide aqui, né? Muito bem. Falando um pouco de logo, já estou me aproximando do final, identidade visual. Por que ele é tão importante? Porque o logo é um atalho, mas eu queria, antes de mostrar alguns exemplos de logo, que vocês olhassem esses slides aqui, esse slide aqui das flores. Por falar em flores, né? Está um pouquinho distorcido porque a tela é quadrada e a apresentação era retangular. Mas vocês conseguem ver ali nas flores os rostos? Alguém consegue ver? Isso, pode tirar. Cuidado só com a água que está aberta. Vocês conseguem ver os rostos? Alguém viu algum rosto lá? Pode levantar a mão. Alguém viu 2? 3? 4? Alguém viu 5? Aqui tem a cola. Tem uns contorninhos ali, são 5 rostos. Quem viu 6, tem um pessoal que se empolga, eu vi 6, aí eu mando aqui no palco para achar o sexto, mas são só 5. Não tem certo e errado, eu raramente vejo os rostos aí, eu tenho a maior dificuldade. Se você não está vendo nenhum, não se preocupe, você não tem um defeito, você não tem nenhum problema. Eu só quero mostrar com isso que os desenhos, eles são, a percepção que as pessoas diferentes têm com relação aos desenhos também é diferente, né? As pessoas também têm percepções diferentes. Então, às vezes o designer, ele muda um desenho da marca, etc, e te vende aquela coisa, não, porque as pessoas vão ver aqui o sol, o crescimento, a prosperidade, e etc, e às vezes é só ele que está vendo aquilo.
né? Então, às vezes, é só ele que está vendo aqui. Então, não é que a gente não possa, por meio de cores, símbolos e formas, sugerir significado. Sim, a gente pode, mas calma, pé no chão, que às vezes isso é uma viagem que só uma pessoa está vendo. Então, nem todo mundo vê as mesmas coisas. Nem todo mundo vê o C do Carrefour e nem todo mundo vê que entre o E e o X tem uma seta aqui. Custou bem mais caro esse desenho aqui, esse logo, porque tem uma seta ali no FedEx. Se você nunca viu a seta, pelo resto da sua vida você vai ver um caminhão de FedEx, você vai olhar a seta e vai lembrar dessa palestra. Fala, um cara um dia falou que tinha uma setinha ali. Se tiver alguém do lado do seu carro, você conta a vantagem. Fala, tá vendo a seta? E aí a pessoa mostra ali que tem uma seta no FedEx, etc. e tal. E aí, né, a vantagem de uma identidade visual clara, mesmo estando escrito Fiat, uma hora você está tão treinado a ler forte, que você já está lendo forte, você já vai ler leve sempre, você vai ver Apple, mesmo que seja uma pera, ou seja, o desenho, ele é um atalho para uma identificação rápida, é o conceito do sinal de trânsito. Uma seta cortada é contramão, você não precisa escrever, aqui é contramão. Então, um desenho traz essa vantagem, aqui o logo de Shell, eu não preciso mais escrever, porque todo mundo já sabe que é Shell. Então, aliás, é melhor até sumir com a palavra, porque se eu escrevesse aqui, eu teria dois conjuntos para dizer a mesma coisa, Shell e esse aqui, os dois estão dizendo Shell. E esse de cima diz de forma muito mais clara e direta do que a combinação SHLL. É mais ou menos como quando tem duas pessoas juntas falando ao mesmo tempo para dizer a mesma coisa. Você fala, peraí, um por vez. Quem? Aquele que fala melhor. Quem fala melhor é esse. Então, quando hoje você tem um desenho que já está associado à sua marca, ao seu nome, você não precisa mais escrever, não deve. Um analfabeto lê Mac, ou McDonald's, uma criança lê Mac ou McDonald's aqui. Some com a palavra, obviamente, isso demanda algum tempo. E assim como a gente tem nomes com significados ou sem, a gente tem símbolos com ou sem significados. Esse é um símbolo sem significado, cujo significado eu atribuo com o tempo, que nesse caso é uma marca de caminhões, né, enfim, e carros de qualidade. Se eu usar um leão, esse símbolo traduz um significado. Um leão, força. Mas ele é tão óbvio que muita gente tem a mesma ideia. Então você tem o leão da cultura inglesa, do Harris, do anglo-latino, do mate-leão, do imposto de renda. O que não falta é leão. Então, assim, você ganha algum tempo ao usar um símbolo com significado, mas você perde exclusividade. Não tem milagre, né? Não é só você que tem a mesma ideia. Então, dependendo do tempo que você tem, investir num símbolo sem significado pode ser interessante, porque você vai ter mais exclusividade com o passar do tempo. E aí, que mais aqui, né? Esse é Peugeot, né? Esse é um caso curioso, que alguns anos atrás aconteceu no Brasil, quando o Bradesco criou o seu símbolo visual, o Bradesco não tinha. Aí eles contrataram uma consultoria americana, a Landor, para fazer esse desenho, um novo desenho, e o desenho é esse, e nesse novo desenho custou $500 mil, os designers brasileiros ficaram revoltados, falando, por que não contrataram um brasileiro e tal. Aí a Landor explicou o significado do símbolo. Preste atenção que isso é bem interessante. Aquele traço ali embaixo é uma alusão à projeção celeste da bandeira brasileira, a bola azul da nossa bandeira. Mas aí tem mais, aquela outra faixa branca é aquela faixa onde está escrito o lema Ordem e Progresso da nossa bandeira. Aquela intersecçãozinha ali dos dois traços é uma referência à conexão, ao atendimento e relacionamento com os nossos clientes. Aí tem mais, as barras, os traços, o maior ou o menor, sugerem o tronco, representando o compromisso, seja qual for o seu porte com os clientes. Sugere ainda uma paisagem urbana e um gráfico de barras ascendentes que reflete o permanente otimismo do Bradesco na economia brasileira. Mas como não acabou, né, tudo isso aqui junto, esses traços rápidos, distintos, dinâmicos, simbolizam a inovação e tecnologia de ponta, características que diferenciam o serviço do Bradesco. Todo mundo já tinha visto isso aqui, né? Era óbvio, né? Aí na época eles disseram o seguinte, eles criaram um desenho em um dia e a história em um mês, né? Então, aí as pessoas olharam e viram uma árvore, né? Alguns viram uma tocha, alguns viram assim, esse dinheiro foi mal investido? Não. Se você dividir $500 mil por 5 mil agências, só a identificação talvez já tenha valido a pena pelo investimento. Mas eu achar que todo mundo vai enxergar isso sem eu ensinar, não. Então, assim, é um processo. Agora, sim, como é que eu posso, por meio de cores, de formas, sugerir significados? Tem um livro interessante que eu recomendo, muito simples, chama-se Signos da Marca, da Clotilde Pérez, que fala um pouco como você usa cores e formas na construção de significados. Por exemplo, se eu quero passar agressividade e faço um símbolo cheio de retas e pontas, ele vai passar muito mais agressividade do que um símbolo com formas circulares. Por quê?
sei lá, né, um espinho tem uma ponta, uma faca tem uma ponta, um arame farpado tem uma ponta. O abraço é circular, um círculo é inclusivo. Então, tudo que é circular é mais inclusivo e tudo que é pontiagudo é mais agressivo. Então, formas retas são mais agressivas, formas curvilinas são mais inclusivas. Se eu quero passar modernidade, o prata sugere modernidade, o preto formalidade, porque eu aprendi a ver o preto em muitas situações formais. Então, eu posso sim, por meio de cores e formas, sugerir um primeiro significado, mas cuidado com a viagem. Então, assim, porque essa marca da esquerda, ela agrega mais valor ao produto que a marca da direita, não porque a marca, o desenho é melhor, porque eu aprendi a ver aquelas 4 argolas entrelaçadas num campeonato em Campos do Jordão, sei lá, em um Wimbledon, num carro bacana, um cara bacana descendo do carro, etc., num clube bacana. Eu aprendi, eu tive experiências nas quais esse desenho estava inserido, que construíram um significado independente dele. Do ponto de vista de design, aqui da direita até é sofisticado, né? Um V e um W estilizado, etc. E tal. Isso aqui é um círculo, uma criancinha colocou esses 4 bolinhas juntas aqui. Só que eu construí esse desenho, talvez, se a gente voltasse a 60 anos atrás, o desenho da direita talvez fosse mais adequado para o carro sofisticado que o desenho da esquerda. Mas eu construí histórias diferentes associadas a cada um deles. Repito, não estou dizendo que qualquer desenho serve. Eu estou dizendo que não é só o desenho. É um conjunto de atividades. Olha só a tendência, só minha palavra, fica só o símbolo depois que eu aprendi. Olha só como é que era no passado, no futuro. Hoje a gente trabalha com símbolo. Esse aqui é um caso interessante, de uma curiosidade que eu trouxe para vocês, que são as marcas de sorvete da Unilever. Eles começaram a ter nomes diferentes, eles compraram nomes diferentes em países diferentes, e aí como é que eles resolveram? Eles criaram um símbolo visual único para todas as marcas. Então está lá em Portugal, que é o Lá, na Itália, que é a Algida, e aí o brasileiro vai sempre achar que é que bom. Aí eu me lembro de estar na Itália, ver uma criança brasileira pequena com os pais, olhou uma geladeira, estava escrito Algida, falou, mãe, olha que bom lá. Quer dizer, ele reconheceu a marca preferida dele por meio do desenho. E aí eu vou lá patrocinar um campeonato mundial de qualquer coisa, eu meto o coração. Então, dependendo de qual é o meu país, eu vou me identificar com a minha marca. Então, foi uma alternativa de resolver isso bem, que a Coca-Cola tenta fazer com essa onda vermelha, com onda branca, sob o fundo vermelho, porque eles trabalham com o que a gente chama de logotipo, que é um desenho estilizado de um nome. Tá? Então, por que símbolo é importante? Olha como nós nos relacionamos hoje com as marcas. Imagina se tudo estivesse escrito. Netflix, né, Itaú, Bradesco, Santander, o Waze, o alfabeto é um conjunto de símbolos. Mas quando eu crio um desenho que por si só já significa a minha palavra, eu ganho tempo. Tá? E finalmente eu vou gastar mais 5 minutinhos de vocês aqui para falar um pouquinho do item 4, que são alguns desafios de construção de marcas. São perguntas, eu vou abrir para perguntas já, mas são perguntas que sempre alguém faz, né? Como é que faz, né? Lá no começo da minha palestra eu falei dessas 5 marcas aqui, e falei agora de identidade visual. Elas só são relevantes porque elas construíram experiências relevantes ao longo da sua história. É assim que faz. Não acredite que com desenho sozinho você vai fazer. Eu trabalho numa consultoria, a gente tem cliente, a gente faz name, faz logo, e eventualmente quando você termina a revisão de identidade visual, tem um nome, tem um logo, às vezes o cliente entusiasmado e feliz fala, temos uma marca. Eu falo, não, você tem um nome e um desenho. Você terá uma marca depois com o tempo, quando essa marca tiver um significado. É duro dizer isso, mas é verdade. Então, dá aquela sensação, não, é um nome e um desenho. Então, essas marcas não são nomes e desenhos, porque elas construíram um significado. Então, o fundamental, isso é uma outra palestra, é você ter um posicionamento claro, né? Ter uma mensagem clara e relevante que seja entregue. Nenhum desenho vai resolver isso se você não entregar isso. Depois, você consegue, integrando a comunicação, mapeando os pontos de contato, e a sua mensagem com o tempo vai sendo transmitida. Não é uma questão de patrocinar a Copa do Mundo, não é uma questão de você contratar a Anitta para ser uma influencer, embora isso possa ajudar a acelerar o processo, mas é uma oferta de valor entregue continuamente. Pode ser na sua lojinha, naquele universo ali, micro-universo de 10 quilômetros ali que você influencia. Se as pessoas constantemente recebem uma mensagem clara, consistente, uma entrega de valor, naquele universo com aquele público você conseguiu sua marca forte. Né? Consistência em todos os pontos de contato. E aí vale, é o banheiro, é o atendimento, é atendente que fala certo ou fala errado, ou que fala de forma formal ou informal. É uma coisa interessante, né, quando a gente fala de redes sociais hoje, Netflix, que tem um posicionamento de marca informal, reparem como eles se comunicam nas redes sociais. Então, assim, vale para atendente, vale para quem está no balcão, vale para quem atende o telefone, consistência na mensagem, integração dos pontos de contato, que tem que ser clara e relevante.
E aí, para fechar, né, um pitacozinho sobre redes sociais. Não tem como alguém não pensar, todo mundo quer saber como é que constrói marca rápido e barato em redes sociais. Se eu soubesse, eu já estava milionário. Né, porque todo mundo quer saber. E, eventualmente, algumas empresas, elas conseguem, em alguns momentos, acelerar o processo com alguma grande sacada nas mídias sociais. Mas ninguém consegue fazer alguma coisa relevante para sempre só com uma grande sacada. Então, primeiro, entrega, produto, experiência e consistência. Agora, nas mídias sociais, que hoje são uma realidade, algumas recomendações, né, que são importantes. Primeiro, produza um conteúdo interessante, alinhado com a marca e com o público. Tem que ter um match aí, né? Aquilo que eu produzo tem que ter algum alinhamento com o meu público, ele tem que se interessar por aquilo, e eu tenho que dizer de uma forma que faça sentido com o meu propósito, com o meu estilo, com o que eu entrego, etc. Interação. Deixa as pessoas escreverem, se comunica, fala. Né? Um dos grandes benefícios para as pessoas com as mídias sociais, que traz envolvimento, é as pessoas poderem falar, se expressarem, se comunicar. Converse com o seu cliente, deixe ele falar também. Né? Tem que dar espaço para o público aparecer. Tem algumas marcas que permitem que as pessoas produzam vídeos, um vídeo com a marca, como é que você está usando, sei lá, como é que você está plantando, como é que você usou, conte uma experiência memorável, né? Escreva uma história da sua vida com paçoquita na sua infância, etc. e tal, ajude a escolher um novo sabor, queremos lançar novos produtos, participe, as pessoas querem, precisam, então dê espaço para o seu público nas mídias sociais, né? Agora, além de tudo, sempre, o conteúdo é mais importante, né? Eu pensei nesses slides de ontem para hoje, né? Provavelmente, a gente fala, ele é um gênio das mídias sociais. Talvez esse cara, o Sócrates, hoje fosse um grande influência nas mídias sociais. E não é porque ele dominaria as mídias sociais, é porque ele dizia coisas que tinham sentido. O cara era brilhante. Provavelmente esse aqui também seria um grande influência das mídias sociais, o Rei Arthur. Esse daqui ia tacar fogo no TikTok, o tal do Nero, né? Enfim, imagina ele, né? Vamos tacar fogo em tudo, né? Etc. Então, assim, não fiquem procurando só a Anitta, só no... O teu conteúdo, mesmo sendo para um público menor, tem que ser relevante. Então, esse aqui provavelmente, sem falar nenhuma palavra, seria um sucesso nas mídias sociais, e acho que esse aqui teria muitos seguidores, né? Muito provavelmente ele teria muitos seguidores. Então, assim, não deixe o conteúdo de lado, pessoal. O conteúdo é o principal aspecto. A mídia é um meio. Essa mídia exige interação, exige flexibilidade, mas se o conteúdo não for relevante, esqueça, nada acontecerá. Muito bem, pessoal, era isso que eu tinha, muito obrigado e estou à disposição para perguntas, se existirem. Tá? Se tivermos, temos um tempinho para perguntas? Se alguém tiver pergunta, por favor, fique à vontade. A gente tem um microfone aqui, né, se precisar. Só levantar a mão. Sem perguntas? Então, pessoal, muito obrigado, sucesso para vocês aí nos negócios de vocês, tá? Nós que agradecemos, Marcos, e aqui a gente agradece despertando nas pessoas bem-estar e emoção. Então, por favor, receba as flores. Muito obrigada pela contribuição. Muito obrigado a todos.